Agora a gente vai falar sobre o que aconteceu lá no litoral norte, gente. E a história é uma tragédia. É a história de uma adolescente que matou uma idosa de 81 anos e feriu um homem em Osório, praia de Atlântida Sul. A menina tem 14 anos. 14 aninhos apenas, gente. E atacou essa mulher de 81 anos aleatoriamente ali na Paraguaçu, a avenida mais movimentada lá da região. Um homem de 48 anos foi ferido por essa jovem. Esse homem consta que tentou ajudar essa senhora também, né? E, pessoal, olha só, a história não termina aqui porque tem coisa ainda para completar ela. Essa jovem postou o vídeo do ataque. Logo depois de atacar, ela postou um vídeo com essa senhora no chão aqui, ó. A senhora no chão, caída, morta já, gente, agonizando. Postou nas redes sociais. Meu Deus, que história é essa? Vamos para lá, para a região, para entender tudo isso? Qual foi a providência tomada pela polícia? Nosso repórter Vitor Costa está lá com o delegado que atuou no caso, vai contar para a gente no detalhe o que ocorreu. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Samuel, para todo mundo ligado conosco na tela do Balanço. Você já deu um baita resumo aí, né? Muitas informações do que aconteceu de fato com essa idosa, né? Norma Cabral, 81 anos, a vítima identificada, infelizmente, de maneira completamente banal mesmo, foi atacada por essa menor de idade, 14 anos, como você frisou, e por óbvio, né? Nós não podemos identificar o nome dessa menina, só trazemos aqui no balanço a idade dela e algumas informações que ainda estão sendo apuradas para o que aconteceu ontem, em plena luz do dia, e tu frisou também muito bem. Esse homem, ele acabou desconfiando porque essa menina, ela furtou a faca do estabelecimento. O homem de 48 anos que passa bem, mas foi ferido aqui na região, né, perto do pescoço. Ele tentou fazer com que tirasse essa faca dela, né? E depois ela ataca a idosa, chegou a postar em uma plataforma de redes sociais que já excluiu esse vídeo. O vídeo é bem pesado também, mas alguns episódios começam a chegar como uma espécie daí, né, de um quebra-cabeça dessa barbaridade. E pasmem, né? A dona Norma, natural da região de Novo Hamburgo, ali Vale dos Sinos, ela veio para o litoral norte gaúcho com a promessa de viver tempos de paz. Ela mesma alegou a filha e familiares que desejava viver para cá, em Osório ou, né, pertinho do mar, para ter um pouco mais de tranquilidade e escapar da violência que ela sempre teve medo onde residiu. E agora, claro, a família, né, nosso colega Israel Alves já foi apurar também, a família está completamente destruída, mas preparando aí, né, o velório da dona Norma, 81 anos, que estava indo com a filha, inclusive, numa consulta no momento que ela foi atacada por essa jovem. Essa jovem que, claro, né, por ser menor, vai responder por atos infracionais, mas o delegado João Henrique Gomes Almeida, que está aqui conosco ao vivo no Balanço, pode explicar um pouco mais. Delegado, boa tarde. A gente deu, digamos que, um briefing aí, né, para nossa audiência. Um caso chocante, estarrecedor, todo mundo ficou apavorado em casa, né, por se tratar de uma menor que não tem relação nenhuma com a vítima. Isso chegou através da Brigada Militar para vocês e, num primeiro momento, como o trabalho é feito? Boa tarde. Boa tarde, olá a todos e a todas que nos acompanham. Realmente um caso muito triste, um caso que causou muita comoção regional e nacional, a partir dessa comunicação trazida pela Brigada Militar. Uma adolescente de 14 anos, com o transtorno espectro autismo, acabou atacando duas pessoas, um homem de 48 anos, a partir com uma faca de aproximadamente 30 centímetros de lâmina, acabou atacando esse homem e feriu, como você disse, na região do tórax. Ela partiu de maneira aleatória para uma outra vítima, essa senhora de 81 anos, que descia do veículo com a sua filha para um atendimento médico e acabou sendo atacada por essa adolescente e veio a óbito depois no atendimento do hospital. Ela também acabou utilizando essa plataforma para postar o pós-fato. Isso também está sendo investigado. Ela foi
ela foi capturada pela Brigada Militar ainda no local. A faca também utilizada foi apreendida e trazida também para a delegacia, onde ela foi autuada ontem por homicídio doloso consumado e também por homicídio doloso tentado. Já tem informações que o Ministério Público já ofertou o requerimento de internação provisória dessa adolescente. O Judiciário também já sinalizou indicativos que vai decretar a internação dessa adolescente. Já foi instaurado um expediente policial com procedimento de apuração de ato infracional para a gente apurar essa conduta da adolescente. Por óbvio, ela vai ser submetida a uma avaliação de um perito para verificar se naquele... Avaliação psicológica? Exatamente, é um exame de sanidade para ver se no momento do fato ela tinha capacidade de entendimento do ilícito que ela praticou. E isso um perito tem que avaliar, porque o fato de ela ser portadora desse transtorno não impede a lavratura, não impede a apreensão dela em flagrante e não determina de maneira absoluta. Isso tudo tem que ser investigado e apurado, a gente vai requisitar informações, vai verificar câmeras, a gente está ouvindo testemunhas também do fato para a gente verificar as circunstâncias, se isso foi premeditado, se isso foi aleatório, se tem mais pessoas envolvidas. Também chegar ao conhecimento, a partir dessa apreensão da adolescente, que ela também teria se envolvido em momentos pretéritos, em algumas ações também agressivas na escola. Então, tudo isso tem que ser apurado, o fato que ainda não tinha sido levado ao conhecimento da Polícia Civil. Então, tudo isso vai servir de elemento dentro da investigação para a gente, ao final desse período, poder concluir pela responsabilidade dessa adolescente. O delegado João Henrique comentou, né, fez o uso da palavra premeditado, né? Sim. Afinal de contas, como essa menor de idade, Samuel, e as amigas e os amigos que estão em casa, ela acabou postando em uma famosa rede social o vídeo, que é um vídeo também bem pesado, assim. Tá na tela. Existe daí essa questão, né? Isso. A gente até vai cuidar a nossa audiência aí também para colocar essa imagem borrada. Isso porque, gente, por haver a vontade, né, de postar, isso incita, isso já está algo na cabecinha dessa menina de 14 anos, né? Então, naturalmente, houve um episódio, foi apurado pelo nosso jornalismo, a respeito dela ter tido já uma confusão também de um ataque com uma tesoura dentro da escola onde ela estudava, aqui em Osório, no litoral norte. Naturalmente, isso chegou de forma muito informal e também apurada pela imprensa, né? E nossos colegas foram atrás, justamente viram isso. O delegado havia dito para mim, olha só, Vitor, eu não tenho propriamente, não veio um registro da direção para os senhores ou para a brigada desse ocorrido relacionado a essa menor, já que despontaria um sinal de alerta? Com certeza, mesmo porque já vivemos situações alarmantes com relação a massacres e atentados a escolas. Então, toda e qualquer situação, as pessoas têm que estar preparadas para comunicar aos órgãos oficiais, para que a gente possa registrar a ocorrência, fazer as intervenções devidas, para que esses maus maiores possam ocorrer como esse que aconteceu. Agora, é certo que não houve a comunicação oficial. Vocês não sabiam mesmo? Não chegou ao nosso conhecimento de maneira oficial, a gente só soube a partir da apreensão dessa adolescente, isso pelas redes sociais. Então, certamente, nós vamos requisitar informações, a gente vai empreender diligências para melhor entender essa situação e, como eu disse, para ver se realmente isso tem envolvimento de mais pessoas, se foi aleatório ou premeditado. Então, toda e qualquer situação para a gente poder entender, como você disse, esse quebra-cabeça, né, e poder, ao final, indiciar esses envolvidos ou essa envolvida para que a gente estanque e evite que práticas como essa voltem a acontecer aqui no litoral. Delegado, esse homem de 48 anos, lúcido, né? É um homem também, assim, né? Com um porte. O que ele relatou sobre o perfil, a conduta dessa menina na hora dos ataques? O que a gente apurou é que tanto o adolescente como essas vítimas se conheciam de vista, porque são moradores ali do distrito de Atlântida Sul, que é uma praia que pertence aqui ao município de Osório. E no relato que brevemente que a gente pode mencionar aqui, é que na verdade ele viu essa adolescente subtraindo uma faca ali de um estabelecimento, de um mercado, e ele foi intervir ali para questionar, para devolver o objeto e acabou sendo atacado por essa menina ali na altura do tórax. Felizmente não se machucou gravemente, nem veio a óbito, e ela saiu correndo e no segundo momento, que a gente entende de maneira aleatória, acabou atacando essa senhora, só que de maneira mais firme, mais
forte e que acabou atingindo um órgão vital e ela veio a óbito no hospital. Também chegou essa informação por cima e de redes sociais que na escola ela teria dito que ela queria minutos de fama e pseudo-reconhecimento, delegado? Isso tudo é igual disso. A gente vai ter que apurar, porque a comunicação exata e precisa, ela tem que vir dos canais oficiais, que não veio. Então, boletim de ocorrência. Exatamente, ou um ofício comunicando, porque igual disse, em tempos alarmantes, como passamos há anos atrás, meses atrás, todo e qualquer fato que acontece em escolas, a gente tem que ter um alerta alto, tem que ter uma atenção para que essas situações não tenham desdobramentos negativos como tiveram essas na data de ontem. É claro que agora passando por essa perícia, né, com um especialista, existe um período que ela fique, digamos, reclusa ou em alguma unidade socioeducativa? Certamente, em razão dessa transtorno que ela é portadora, né, ela vai ser encaminhada para Porto Alegre e vai ficar no local lá adequado para atender essa demanda dela, porque ela precisa de atendimento médico, precisa de medicação e tudo, mas isso também não vai isentar de uma responsabilização, seja da medida socioeducativa, que estabelece o ECA, né, que é a Lei 8.069, ou de alguma medida de proteção que ela mereça para fazer esse atendimento e ver se ela vai ter condições de, daqui a um tempo, ela retornar ao convívio em sociedade e não pratique outros ataques contra as pessoas. Então, certamente, isso tudo vai fazer parte da investigação, que depois vai ser encaminhado ao judiciário, que vai ter uma instrução processual para, ao final, tanto o Ministério Público quanto o judiciário ter elementos firmes e convictos para poder fazer o encaminhamento mais certo. Vocês já ouviram a mãe dessa menor, o que ela teria dito? Isso, e com relação à mãe, ela explicou todo o tratamento que é feito com o psiquiatra, com a medicação, que ela não tinha esses ataques ocorridos assim com frequência e tudo. Teve esse caso, ela relatou esse caso ali da escola, mas igual disse, isso tudo então vai ter que ser formalizado para a gente apurar a responsabilidade, se houve omissão, se houve algum outro tipo de crime ou também na esfera administrativa. Você chegou a comentar se sabia que ela estava na rua, assim? Se a mãe disse, ela escapuliu, ela fugiu, ela... Porque, na verdade, o que a gente pode mencionar, para não atrapalhar as investigações nesse momento, é que, na verdade, ela tinha um convívio harmônico ali. Ela não era impedida de transitar, ela não era impedida de circular pelo distrito. Então, ela tinha... Em português, ela não ficava presa dentro de casa. Negativo. Então, assim, ela transitava ali pela comunidade, as pessoas conheciam ela, cumprimentavam, tanto que eu recebi várias respostas da comunidade que ficaram realmente surpresas, né? E ficaram espantadas com essa conduta que mas imaginariam que essa guria faria, tipo isso? Exatamente, porque era uma menina doce, era uma menina tranquila, que de um tempo para cá que eles começaram a perceber uma mudança de comportamento. Só que isso também serve como um alerta, né, para as pessoas ficarem atentas e a partir disso tomar as providências e fazer um acompanhamento médico mais acurado, um acompanhamento mais afinado para que casos como esse não aconteçam. Boa. Agora a gente também entra numa outra celeuma que é muito importante, delegado. Diga, Vitor. Gabaritado e estudioso, Samuel, né? Eu sou papai, você também, né? Tem os seus filhos aí praticamente já pré-adolescentes, né? O teu guri. A importância, gente, de sempre estarmos atentos às redes sociais ou os conteúdos que as crianças, que a gurizada aí acaba consumindo também, né? E que não somos, às vezes, nós, comunicadores ou, né, agentes de segurança, delegados, policiais, brigada militar, que estão falando da importância da gente sempre conversar, saber e instruir e também proibir, se for necessário, o consumo de determinados assuntos limites, com certeza. Por parte perfeito dos adolescentes. Delegado, vamos abrir só uma outra aba um pouquinho assim, né, mais ampla e fique, claro, sempre à vontade, né, dos nossos microfones de ver o quanto o senhor acha. O que tu acha justamente disso, né? Já do fato de que temos que controlar um pouco, evitar o caso dela. Tem que ter muito cuidado mesmo para que não sirva, para que não estimule. Como que tu vê isso assim?
Do ponto de vista, né, dos menores. Com certeza, pela nossa experiência policial e de outras atividades que já desenvolvemos, recentemente tivemos um caso aqui no litoral, um jovem, igual a gente conversava, que também houve uma intervenção policial. 18 anos, que também estava se articulando, se organizando, participando de plataformas na Dark Web para justamente atacar a escola, igrejas. Então, assim, o recado que eu deixo é que a Polícia Civil está atenta, nós temos mecanismos e ferramentas para monitorar as redes sociais e a gente vai fazer as intervenções onde for necessário. Por óbvio, é uma situação pontual dessa adolescente, a gente vai esmiuçar, vai debruçar em cima desse caso, já tem uma equipe especializada em cima dele para a gente ver a extensão e os desdobramentos dessa rede. Mas é muito importante também, como você disse, a participação da família, que é o principal filtro para que verifique essa porta de entrada que é a internet, que não é uma fronteira sem lei, não é uma terra sem lei. Existem mecanismos hoje com redes integradas e articuladas para a gente poder identificar e poder fazer as intervenções de sucesso, como tivemos outros casos, para evitar que males maiores aconteçam. Ô, Vitor. Perfeito. João Henrique Gomes Almeida. Fala, Samuca. Me diz uma coisa, a impressão do delegado, na conversa que ele teve com essa garota, com essa jovem, ela mostrava ser incapaz de entender aquilo que estava fazendo? Ou ela postou nas redes sociais depois dessa barbaridade, que, aliás, a plataforma retirou na sequência, né? Retirou, é. Samuel perguntou se nas conversas que tu tivesse com ela, assim, né, ela demonstrou conhecimento de saber o que estava fazendo mesmo, o propósito, a motivação, já que postou. Olha, no primeiro momento, quando a gente conversou com ela para elaborar o interrogatório, ela mostrou capacidade ali de entendimento, mas no segundo momento fala desconexa e meio travada. Isso tudo não foi possível ter uma continuidade, fazer um interrogatório de maneira tranquila. Então, certamente, isso vai ser levado em consideração na hora agora da avaliação, igual eu disse, ela tem que ser submetida para confirmar se a capacidade dela naquele momento que ela praticou o fato era absoluta ou relativa. Isso tudo também vai servir na hora da implicação da resposta da justiça, né? Então, se vai ser aplicada uma medida socioeducativa, que seja, se vai ser aplicada uma medida de proteção para ela, de um atendimento médico. Se tratar inimputável, assim? Exatamente. Então, tudo isso tem que ser agora apurado dentro da investigação, que posteriormente vai servir também para a instrução do expediente processual. Então, tudo isso a gente vai procurar esgotar agora durante a investigação policial, para a gente poder formalizar tudo isso e dar subsídios para que depois o Ministério Público e o Judiciário atuem na fase processual. Claro, e também preservar, né, todas as partes envolvidas naturalmente, como a escola, né, e demais ambientes, tendo como base, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que o delegado precisa cumprir, todos nós devemos, né, isso é algo importantíssimo também, mas claro, para ressaltar a nossa audiência que está ligada conosco aqui no Balanço, aconteceu na Paraguaçu, era por volta de 20 para as 4 da tarde, bem pertinho de uma farmácia. Então essa senhora, né, a dona Norma, 81 anos, Norma, ela estava em uma consulta com a filha acabou presenciando também, né? Até o vídeo, quando é postado, a dona Norma fica incrédula, assim, a fisionomia dela, ela chega a cambalear e depois, né, como o delegado afirmou, no hospital já não resistiu aos ferimentos. E uma pessoa, né, que tentava aí fugir da violência e foi pega completamente de surpresa por esse fato extremamente, né, triste e que, né, comove a todo mundo, com certeza. Sim, saiu da região do Vale dos Sinos aqui para escapar da violência, vou para um lugar mais tranquilo, mais seguro, e aí de repente me aparece essa menina de 14 anos, gente, meu Deus, e faz uma barbaridade dessas, que coisa horrível. Olha só, ô Vitor, o fato de ela ter ido lá no local, furtado aquela faca que ela usou como arma, não está indicando que ela premeditou esse crime? O Samuel pergunta para o senhor, o fato dela ter ido até o local lá, né, e furtar a faca, dá um forte indício de que ela, sim, premeditou o crime? Pois é, tudo isso é muito preliminar. Então, tudo isso a gente tem que apurar,
para saber qual o ânimo dela. A gente vai ver as imagens, a gente está conversando com as testemunhas, e a premeditação que eu me refiro é se realmente ela tinha o interesse de praticar esses homicídios para vivenciar o glamour da rede social, se esses homicídios é para satisfazer uma vontade própria. Sim. Então tudo isso a gente vai apurar agora dentro do expediente e informando a imprensa aquilo que não atrapalhar a investigação e nem os critérios da reserva, das informações. Então a gente ainda está no início da investigação, então todos os elementos vão ser coletados para justamente a gente poder chegar ao final do período ali e concluir e ter uma resposta mais precisa. E a mãe dela chegou a falar se ela consumia algum conteúdo mais pesado, assim, né, Deep Web ou Dark Web, como o senhor falou, pelo celularzinho dela? Ou... Não, o celular foi apreendido, ele vai ser submetido agora à perícia, vai ser analisado os dados ali, a gente vai conseguir verificar quais as plataformas que ela visitava, que ela participava ali, se tem grupos, principalmente de grupos mais aprofundados da Dark Web ali. Então tudo isso a gente vai aprofundar agora na investigação, como eu disse, para saber se era algo realmente articulado com outras pessoas, se foi um ânimos criado na mente dela, sabe, se foi sozinha, se foi acompanhado, se tinha pessoas também participando. Então tudo isso ainda está prematuro a gente afirmar isso ou aquilo, que então vai ser a instrução do inquérito, né, a partir desses elementos que a gente vai produzir. Para não fazer nenhum julgamento, né, delegado? Exatamente, mesmo porque o trabalho da polícia agora é coletar dados, formalizar isso no inquérito e ao final entregar os indícios para depois o judiciário julgar. Isso, é a justiça que tem esse papel, esse dever e essa responsabilidade. Mais alguma outra dúvida, Samuca? A faca foi apreendida, né? O celular, muito importante a tua pergunta, né? Ao analisar o celular, ver se ela se inspirou em algum monstro para fazer uma barbaridade dessa. Tudo isso vai ser analisado pela polícia. Conselho tutelar chegou a ser acionado, o delegado sabe se em algum momento aí da trajetória dessa menina o conselho foi acionado ou pela escola ou pela própria família para cuidar desse caso, tratar desse caso? Claro. O Conselho Tutelar chegou a ser alguma vez acionado ou teve algum diálogo com os senhores aqui da DP, né? Conselho Tutelar, conexão com escola e com também agente de segurança? Com relação a esse fato, igual eu disse, não veio nenhuma comunicação oficial, nem da escola, nem do Conselho, nem de algum outro órgão. Nem de uma clínica que, por exemplo, fizesse assistência a ela? Nada. A gente só soube desses fatos pretéritos pelas redes sociais a partir da apreensão na data de ontem dessa adolescente. Por óbvio, isso chegando ao nosso conhecimento, a gente vai requisitar informações, a gente vai instruir o expediente e se houver alguma responsabilidade penal, eles vão ser responsabilizados e administrativa a gente vai encaminhar para os órgãos adequados. E, infelizmente, claro, mas foram muitos golpes ou foram golpes mais, assim, em regiões fatais, delegado, na Dona Norma? Pelo que a gente apurou, em princípio teriam sido 2 a 3 golpes, né, em regiões vitais ali. Exatamente, que acabou levando a óbito. E diferente do outro homem de 48 anos, que acabou se defendendo ali dos golpes, ele só teve uma soltura ali na região do tórax e acabou não entrando a lâmina ali no peito, e o que poderia ter sido também uma fatalidade, né, com 2 vítimas ali ou até mais. Mas, de certa forma, a ação rápida da brigada em chegar ao local e capturar essa adolescente e conduzir para a delegacia, isso foi importante para justamente estancar a situação, além também da comoção dos populares, né? Perfeito, eu não queria nem interromper o senhor, né, João Henrique? O fato, né, claro que a gente lamenta, e eu sou um cara extremamente, né, pró-vida, assim, lamento qualquer tipo de morte. E a gente falava no carro, né, na equipe, quando eu, Rafael e Edson Rosa viemos até aqui, poderia ter dado uma situação pior, assim, né? Um baita de um problemão que vai que alguém de repente vê ali, toma a faca dessa menina e mata ela também, né? Aí de repente dá uma situação, assim, uma barbárie desenfreada, porque a Dona Norma, infelizmente, né, vê a óbito, daí vai que esse rapaz de 48 anos não resistisse, também morria, e de repente alguém vê ali, faz justiça com as próprias mãos e mata a menina. Então, também a gente tentar pensar que, né, a violência por si só, aí no meu entendimento, né, quem está falando que sou eu, Vitor Costa, ela, mais violência, só vai acabar gerando, né, essa situação, assim. Ô, Vitor... Né, delegado? Acho que a pessoa concorda com um pouco meio uma bola de neve, assim, né? Imagina alguém passa ali, vê e quer furar a menina também. Exatamente. Tipo...
E como a gente conversava, acaba que familiares, amigos e o ser humano pode ser submetido a uma violenta emoção e naquele momento para estancar aquela conduta agressiva daquela adolescente possa acabar ultrapassando os limites das excludentes que existem no ordenamento jurídico, né? Porque da legítima defesa ele pode acabar excedendo e por esse excesso ele pode ser responsabilizado. Por óbvio, isso vai ser objeto de uma investigação, vai ser depois objeto também de uma instrução processual, isso tudo para avaliar em que momento ele praticou com amparo e em que momento ele pode ser responsabilizado. Agora, é certo que, ainda bem que não aconteceu casos mais graves, né? A gente lamenta muito a perda dessa vida, a lesão desse homem, realmente um caso muito grave ali para o nosso litoral e ali o distrito é um distrito pacato, é um distrito tranquilo e eu acredito que é um caso pontual que aconteceu ali e certamente vai ter a resposta efetiva, uma resposta dura, como toda a sociedade espera. Beleza. João Henrique Almeida Gomes, obrigado. Parabéns pelo trabalho do senhor, uma boa tarde. Uma boa tarde, a gente segue à disposição, se porventura a comunidade quiser denunciar, quiser colaborar com as investigações, a gente tem um canal de Disque Denúncia, que é o 99912-0456. 99912-0456. Tem o aplicativo ali do WhatsApp, que pode nos mandar informações, imagens. É daqui da sua delegacia. Exatamente, porque tem a delegacia de Osório e ali em Antanjo da Sul existe um posto policial, mas fica vinculado aqui à DP de Osório. Nós temos uma delegacia lá e um posto policial que atende também lá. Mas a gente já tem uma equipe já designada pela direção do departamento para justamente fazer esse enfrentamento rápido e com eficiência e dar a resposta o quanto antes, mesmo porque a gente acredita que o judiciário vá decretar a internação dessa adolescente, o nosso prazo ele fica mais curto. Então, certamente, a gente vai tratar esse caso com toda a seriedade que exige para dar essa resposta o quanto antes ali e encaminhar o Poder Judiciário.